Vamos lá, gente. Acho que, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente brincou, né? Se a gente tivesse pelo menos 15 pessoas, seria ótimo. Batemos aqui. Então, perfeito. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E contribuir um pouquinho aí para a formação de vocês, né? Acho que qualquer coisa que traga um pouco mais de vivência, no caso do mundo corporativo, traga um pouquinho mais de uma sensação para vocês de vivência na prática da empresa, acho que contribui muito para a escolha de vocês e para a carreira, né? Então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, aqui vai ser, acho que, como eu estava pensando, uma roda de conversa mesmo, né? Então é uma troca, vocês, por favor, participem, perguntem, aproveitem esse momento, perguntem tudo aí para a Regina e para os Anatas, suguem eles bastante aí de dúvidas que vocês têm, tá? Então é uma troca aqui mesmo que a gente vai realizar, nada muito. Costumo dizer, eu gosto de brincar, de falar nada muito formal, tá? Mais um bate-papo aí para a gente conversar um pouquinho. Quero agradecer também ao Centro Acadêmico, né? Acho que eu falei bastante com a Cecília, então, para isso acontecer, a gente teve algumas reuniões aí nos últimos 2 meses aí conversando e definindo isso, então, obrigada aí pela oportunidade, né, dessa parceria acontecer. A gente quis acontecer essa parceria, tanto para vocês, para mostrar um pouquinho da atuação do farmacêutico, né, dentro no caso de uma indústria farmacêutica, né, da indústria, do mundo corporativo, e também ampliar um pouquinho a visibilidade da Miralles, né? E a gente espera, quem sabe aí, no ano que vem, nosso estágio, ver a carinha de vocês aí fazendo parte da companhia, né? Então, esses são os nossos objetivos dessa parceria que a gente pensou aí em montar, né? Acho que primeiro eu vou contextualizar para vocês um pouquinho da empresa, da Miralles, para vocês terem uma noção, e depois eu vou liberar aí para todo mundo. E já também agradecer também, né, a Regina e o Zanata por toparem aí esse desafio, essa apresentação, por representarem aqui a empresa em pleno sabadão, né? Então, obrigada, gente, por toparem. Imagina, prazer, hein? Legal. Então, vamos lá. Então, a Miralles, só para explicar para vocês um pouquinho, tá? Nós somos uma indústria super jovem, né? 12 anos de mercado é o quê? Puberdade, gente. Pois é. Estamos passando justamente por esse momento, esse desenvolvimento de puberdade na empresa, né? Então, a empresa passando por muita transformação digital, por muitas melhorias, por muito desenvolvimento de novos projetos, estruturações das nossas áreas. Então, nós estamos nos profissionalizando cada vez mais, né? Esse é o nosso objetivo, para atingir as nossas metas, né? Que a gente tem aí metas para serem atingidas. Então, a gente tem muito desafio na empresa hoje, né? Justamente para poder crescer, para se destacar no nosso mercado. Somos uma empresa 100% brasileira, isso dá um certo orgulho aqui também para a gente, né? Tá uma empresa tão grande, crescendo aí, ser brasileira. A gente atualmente somos considerados uma empresa de médio porte, que a gente fala. Atualmente, eu acabei de verificar aqui os números, somos em 914 colaboradores, tá? Desses 914 colaboradores, a gente tem cerca aí de quase 400, 380 representantes de vendas. Representantes de vendas é aquele pessoal que quando você vai no médico, você encontra alguém de terno, de uma maletinha do lado. Isso. Nossa. Isso, horário. Com alguns medicamentos na mão, né? Alguns kits que fazem aí a venda para os médicos, né? Fazem esse marketing dos nossos produtos para os médicos. E eles estão aí no Brasil todo hoje, nossos representantes de vendas. E o restante, né, dos nossos colaboradores estão divididos entre as unidades que a gente tem na Miralles, que atualmente são aí 2 fábricas, um centro de distribuição e um escritório, né? A gente tem uma fábrica em Valinhos, que é a nossa maior planta hoje, é onde eu, a Regina, o Zanata, nós ficamos, trabalhamos ali. Adoramos, é lindo lá. É lindo, é enorme. Se você entrar aí no site da Miralles, eu posso pôr depois aqui no chat para vocês. Eles vão dar de cara com uma fotinho assim da empresa toda. Mandei uma fazenda, né? Então é lindo. É lindo, super arborizado. Então, lá em Valinhos, a gente tem toda a parte da produção, todos os laboratórios, o administrativo, praticamente todas as áreas estão ali hoje. A gente ali tem cerca de 300 colaboradores atuando ali dentro, tá?
Temos uma outra fábrica em Aguaí, né? Aguaí é pertinho, dá 1 hora, um pouquinho mais interior ali do que Valinhos. Mas também a gente tem a produção, né? Tem um laboratório de controle de qualidade, também algumas, mas bem reduzido áreas administrativas, somando aí acho que uns 100 colaboradores hoje. Um centro de distribuição que a gente fala que é em Poços de Caldas, é um pouquinho mais longe, mas ali a gente tem aí, é um número mais reduzido, são cerca de 15 colaboradores, é mais pessoal de almoxarifado, de logística, né? Faturamento, mas é um pessoal mais reduzido, mas a gente também tem projetos para virar uma fábrica ali, então pensando sempre na expansão, nosso crescimento. E em São Paulo, um escritório corporativo, que também a gente tem áreas administrativas, áreas estratégicas. Então, por exemplo, a gente tem um marketing, inteligência de mercado, um planejamento estratégico da companhia, controladoria, enfim, a gente tem aí outras áreas também aí da farmacêutica, que às vezes é engraçado, né? Pelo menos eu, quando entrei, eu pensava, né? Indústria farmacêutica, só vou ver farmacêutica ali dentro. Nem imaginava o que uma área de novos negócios, a importância de uma área de novos negócios lá dentro, a importância de uma área do financeiro ali dentro, né? A gente às vezes não tem essa noção, mas tem muita área administrativa também, em que os farmacêuticos atuam, inclusive, né? Ali na empresa. O que mais posso falar para vocês? Eu acho que, de uma maneira geral, essa é a Miralles, né? Nós temos estamos pensando sempre em inovação, né? A gente tem alguns valores aí, agilidade, somos realmente um time. A gente tem uma coisa muito forte de ter o orgulho de pertencer dentro da Miralles, né? Então, isso é muito legal, a gente veste a camisa mesmo da empresa para que a gente consiga conquistar aí bater todos os nossos objetivos, as nossas metas, enfim, e trazer o melhor aí para a população, principalmente, né? E eu acho que é isso, de uma maneira geral, da empresa. Não sei se alguém tem alguma dúvida da Miralles em si, quer fazer alguma pergunta da empresa, das unidades. Vocês conhecem a Miralles? Já viram algum medicamento nosso na farmácia? Já utilizam, né, algum medicamento nosso? Ou já utilizaram? Então, eu não conheço muito, para falar a verdade. Normal, tá? Nós somos uma empresa realmente, como diz a Maria, adolescente. Verdade. Então a gente ainda estamos, olha, aparecendo muito, a cada dia mais. Adolescente em fase de crescimento rápido, né? Isso. Graças a Deus. É o estirão, né? Que a gente está na fase do estirão. Eu sou famosa. Mas depois, entrem no site da Miralles, vocês não pode ser que às vezes vocês até tenham visto algum medicamento e não lembro do nome, porque às vezes é muito comum. A gente tem nosso carro-chefe, que é a vitamina D, né? O nosso Deprev, inclusive. Esse é o nosso mais famoso, eu diria. Isso. Chama Deprev, que é colicalciferol, que é vitamina D. A gente tem Deprev como medicamento e Deprev como suplemento alimentar, que a gente chama, ou mais popularmente chamado como alimento. Aí são categorias que a gente descreve para medicamentos, tudo que é disponibilizado em farmácia em forma farmacêutica, é um medicamento, é um suplemento alimentar, a gente tem vários tipos de medicamento homeopático, medicamento similar, medicamento genérico, tenho certeza que vocês já ouviram falar. No caso do Deprev, que é uma vitamina D, como categoria, ele é um medicamento específico, que a gente chama. E aí são detalhes técnicos que são coisas de assuntos regulatórios, eu diria. E hoje nós somos o maior produtor de vitamina D do país, né? Então, porque a gente só não produz apenas para Miralles, né? Que é a marca Deprev. Nós temos parcerias com outros laboratórios, né? Onde nós produzimos a vitamina D que sai pronta aqui da Miralles para esses laboratórios. Então, a gente tem a parceria com o Axê, né? O SaniD, nós que produzimos. Temos parceria com a Sanofi, né, que é a antiga Medley aqui em Campinas, e também com a União Química, e até pouco tempo atrás a gente tinha também com a Eurofarma. Nós que produzimos para a Eurofarma, agora eles têm um registro próprio, né? Então, assim, hoje nós estamos, tem o Adera, né, que é da Ipera, em termos de, quando você olha Adera e Deprev, eles estão muito próximos ali em market share, né, em volumes.
Mas quando você olha o montante de produção de vitamina D, nós somos os maiores do país, tá? Isso. E é legal porque a gente tem, pensando na inovação que a gente traz, a gente tem o Deprev em sorvete, a gente tem o Deprev em gominhas, que, gente, é uma delícia. É Fine, muito bom. É você muito não Vegano. consegue comer só um vegano. O Deprev sorvete é maravilhoso. É Mas o muito Gomas, ele é mais fácil, porque você pode deixar na bolsa, e aí tem até que tomar cuidado para não comer muitas gominhas. Sim. Ele é alimento, não tem problema. Suplemento alimentar, mas é uma delícia. Nossa, Aí esse Gomas é bem bom. tem o Gotas, tem o Triplação, que é vitamina D, zinco, né, e cálcio, né, tem o com cálcio, enfim. Tem várias apresentações. Isso. De vitamina D. A Vitória até falou aqui no chat que ela gostou das embalagens. Gente, a nossa editoração gráfica é sensacional. Olha esse que lindo. Esse é o nosso Puravit. Olha que embalagem mais linda. É Puravit Imune. Isso aqui, não sei se está dando para ver direitinho, mas a nossa editoração gráfica, nós temos umas embalagens modernas, muito bonitas. Aqui, não tenho muitos, não. Por acaso eu tenho alguns, não tão por acaso, né? Eu deixo aqui em casa algumas coisinhas. São todos, se vocês olharem, a amostra grátis, ó, que eu tenho aqui. E aí, esse é o Tensart, que é uma passiflora que a gente tem. E ele também, tá vendo? Não sei se dá para ver, tem desenhinhos. Então, as nossas embalagens são muito bem elaboradas. Bom, falando em embalagens, deixa eu aproveitar e comentar um pouquinho, então, sobre as embalagens. Querem fazer alguma pergunta antes disso? Eu não estou vendo. Mas, se você vê alguma pergunta no chat, você pode deixar. avisa. Estou acompanhando aqui o chat. Então, vou aproveitar e falar um pouquinho de mim. Vamos lá. Meu nome é Regina, eu sou farmacêutica industrial. Eu me formei, gente, há alguns anos. Zanata, nós não precisamos falar quando a gente se formou, né? Nossa, vamos pular, né? Eu me formei há alguns anos, em 1990 e alguma coisa, então imagina, né? Faz alguns anos. Eu fiz Universidade de Marília, que é no estado de São Paulo. Depois da Universidade de Marília, eu fiz pós-graduação em saúde pública. E depois eu fiz um MBA em gestão de inovação em saúde. Eu estou na área regulatória, gente, há muito tempo. Eu comecei a trabalhar na Anvisa, em Brasília, em 2003, acreditem. E desde lá, desde a Anvisa, eu nunca mais parei de trabalhar com assuntos regulatórios e com a Anvisa. Não sei vocês aí, se alguém tem interesse na área regulatória, se já pensou um pouco nisso, mas a área regulatória é uma área muito jurídico-sanitária, que eu diria. Então, o que fazemos? O profissional de assuntos regulatórios, ele tem que gostar de ler, tem que estudar muito, porque a nossa vida é estudar as resoluções, discutir as resoluções com a Anvisa e trazer opções para a empresa registrar os medicamentos, mostrar quais são os caminhos para registrar um medicamento. E não adianta, qualquer medicamento ou suplemento alimentar que esteja no mercado, ele tem que ter um registro. Eu tenho que protocolar uma petição, a Anvisa precisa analisar para que em todas essas nossas caixinhas tenham as informações, inclusive o número de registro. Isso é uma lei, tem a 6360, que fala de 76, que fala um pouquinho sobre isso. E a área regulatória, então, ela traz essa inteligência regulatória para dentro da empresa, e nós, como área regulatória, nós conversamos com todas as áreas de negócio. Nem hoje o Zanata está aqui, o Zanata ele é de pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama carinhosamente como P&D. Tudo que o P&D faz, tudo a gente conversa com eles conversam conosco para que a gente entregue produtos de qualidade e compliance conforme as resoluções vigentes para a gente colocar esses produtos bonitinhos no mercado. Então, esse é muito o trabalho de assuntos regulatórios junto com as áreas de interface. Quando eu penso numa caixinha de medicamento, parece super simples, é simples mesmo, não é difícil. Nesse caso, se vocês olharem, ele é aqui está escrito colicalciferol, que é vitamina D de 10.000, aqui é a amostra grátis. Tem a tarjinha vermelha, tem informações aqui
A gente tem outras informações desse lado, que aí eu estou falando qual é a empresa, qual é o detentor, quem fabrica, informações nutricionais, informações de saque. Eu não sei mais, né? Faz alguns anos que eu passei pela faculdade, mas imagino eu que vocês tenham uma matéria, como é que fala hoje? Disciplina? Isso. É isso mesmo. Tem uma disciplina que fala um pouquinho sobre leis, resoluções, e a área de assuntos regulatórios não é uma área parada. Às vezes as pessoas falam, putz, eu não sei se eu quero ir para assuntos regulatórios, porque, nossa, eu vou ficar lendo o dia inteiro. Não é bem isso. Nós fazemos muito inteligência regulatória, estratégia. Então, de que forma que nós vamos conversar com as áreas, o que nós podemos e o que não podemos fazer, de que forma que eu coloco esse medicamento no mercado. Então, nós somos muito atuantes e a nossa vida é muito agitada. Não imaginem que é parada, porque não é não. E aqui, para cada uma dessas informações que a gente coloca na caixinha, para cada uma tem uma resolução, uma lei, uma instrução normativa, uma informação que a Anvisa disponibiliza no site. Então, sempre precisamos seguir essas regras, e por isso que as caixinhas são parecidas. Quando você olha no mercado, as caixinhas de medicamento, elas têm cores diferentes, mas as informações que estão na face principal são muito parecidas, porque isso está descrito em uma resolução. Tem tamanho de letra, sempre eu tenho que colocar a marca ou o nome comercial e depois colocar o nomezinho que a gente chama de denominação comum brasileira, que é DCB, que é colicalciferol. Para todas, a gente tem que colocar logo abaixo a concentração. Então, isso está nas resoluções. E é isso que nós fazemos, dentre outras 1000 coisas. Quando a gente pensa em medicamento genérico, vocês sabem, tem uma tarjinha amarela, certo? Isso é regra, tem que ter. Para quê? Para chamar atenção, para padronizar. A hora que o paciente entrar na farmácia, ele já vai saber que quando é marca, não tem a tarjinha amarela. Quando tem a tarjinha amarela, é genérico. Quando é um similar, por exemplo, que a gente chama, tem nome comercial. Então, o genérico é dipirona sódica, o medicamento similar é Anador, o medicamento... E aí tem outras categorias, mas é medicamento de referência, é a Novalgina, todos são dipirona. Mas cada um tem uma categoria que a gente chama, que é a Anvisa, que categoriza, e a gente tem que seguir. Então, é mais ou menos isso com relação às caixinhas. Quando a gente pensa em suplemento alimentar, que é o caso desse que eu mostrei para vocês, que é o Puravit Imune, que essa caixinha é bonita pra caramba, suplemento alimentar é um pouquinho diferente. A gente pode ousar mais, porque ele é um alimento. Então, nós podemos colocar mais desenhos, eu posso colocar coisas diferentes de medicamento. O medicamento, a preocupação da Anvisa é sempre assim, olha... Está lá na norma, você não pode colocar informação que traga uma informação falsa para o paciente, ou que traga alguma confusão para o consumidor, ou que faça com que aquele consumidor compre mais por causa de algum desenho, por exemplo. Quando é medicamento, para criança, a gente não pode colocar desenho nenhum, não posso colocar ursinho, cachorrinho, não posso colocar nada, porque não é para induzir o consumidor ao consumo indiscriminado, por exemplo. Tudo bem? E mais ou menos é assim, tá? Acho que vocês sabem um pouco disso, mas a parte regulatória cuida muito desse tipo de coisa, inclusive rotulagem, que é o que a gente está falando. Dentro da rotulagem tem a bula, imagina, né, gente? Bula tem um monte de informação. Tudo padrão. Tudo padronizado. A gente não pode deixar de pôr nenhuma informação, isso é importante para o paciente e para o médico, né? Tem bula para paciente e bula para médico. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Mas é mais ou menos isso com relação à rotulagem. Rê, até as postagens em redes sociais também vocês precisam
Sim, dar uma aprovação. tudo que é postado em rede social ou todas as propagandas, como diz a Maria, aquelas pessoas de terno com pastinha no médico, que são os representantes de vendas, eles são treinados, que aí entra assuntos regulatórios e área médica para isso. Nós treinamos todas as informações que eles vão passar para os médicos, o que nós podemos fazer propaganda e o que nós não podemos fazer propaganda. E quando eu penso em rede social, gente, rede social está um caos. Só quero dizer isso. Por quê? As resoluções da Anvisa são mais antigas. E esse advento da internet e todas essas mudanças em rede social é muito moderno, é muito novo. Então, tem muitas coisas que estão em discussão, mas nós temos que tomar cuidado quando eu penso em medicamento. Nós só podemos fazer propaganda de medicamentos isentos de prescrição, medicamentos sob prescrição médica não podemos. Agora, suplementos alimentares nós podemos, mas nós também temos que tomar cuidado para não passar nenhuma informação falsa ou incorreta, porque é dessa forma que a Anvisa atua. Ela fala, olha, tem essas regras aqui, você pode fazer isso ou aquilo, mas cuidado, faça com responsabilidade para não causar nenhuma questão, nenhum problema para o consumidor. Basicamente é isso. Então, todas as propagandas, todas as postagens na internet, a área de assuntos regulatórios também avalia e passa um parecer para a área antes de publicar tudo isso. Tá bom? Muito bom. Legal. A gente tem uma mãozinha levantada aqui. Regina, eu queria fazer uma pergunta de como que você descreveria a dinâmica do dia a dia nos assuntos regulatórios? Meu amigo, a dinâmica de assuntos regulatórios é louca. Nós temos muitas atividades o dia todo, principalmente atividades de análise de documentação, análise de propaganda, análise de bula, dentre outras coisas. Mas como que a gente faz todo esse trabalho? Atualmente, nós estamos de home office há quase 1 ano e meio. Voltamos agora, né, Maria? Mais ou menos, eu diria, 60 dias, mas voltamos apenas 2 vezes por semana. Foi um desafio para todos nós, porque inicialmente trabalhávamos todos juntos. Nós continuamos trabalhando juntos, né? Era presencialmente, agora não mais. Então, nós usamos uma ferramenta que chama Kanban, não sei se vocês já ouviram falar. Por meio dessa ferramenta, a gente organiza as nossas atividades. Hoje somos em 9 na área de assuntos regulatórios. Então, todas as atividades que chegam para a gente são... normalmente vem por e-mail, são solicitações de clientes internos e externos. Então, eu tenho perguntas, dúvidas relacionadas à documentação técnica e documentação legal o tempo todo que vem. Então, eu tenho, por exemplo, o Axê é um parceiro nosso, ele manda dúvidas por e-mail, a gente precisa responder. Chegou um material de propaganda novo, a gente distribui para essas 9 pessoas da área. Tudo claro, muito bem desenhado, porque, por exemplo, nós temos que analisar todos os documentos técnicos quando eu vou fazer uma petição de registro de um medicamento na Anvisa. Para todo registro de medicamento, tem um checklist gigante que eu tenho que apresentar. Vou dar exemplos simples. Formulários de petição informando detalhes desse meu novo registro, ordens de produção, validação, modelos de bula e rotulagem, estudos de estabilidade, tudo isso a área regulatória avalia. E como que é o trabalho? Normalmente é um analista que inicia e depois a gente faz um duplo cheque com um outro analista. E ainda antes de liberar, a gente faz uma reunião para entender. Está tudo ok, não está faltando nenhuma informação, está tudo de acordo com as resoluções. Nós temos que falar com a equipe do Zanata, por exemplo, né? A equipe da equipe. Uma turma do Zanata que é responsável pelas validações, ordens de produção, estudos de estabilidade. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento desenvolve, elaboramos os documentos, são todos padrão, bonitinho, aí manda para assuntos regulatórios fazer uma análise de todos esses documentos. Então, Lucas, nós temos muito trabalho e é muito dinâmico. Uma outra coisa que a gente faz no dia a dia também, acreditem, é análise de nome comercial de medicamento. Vocês acreditam?
Então, a gente recebe 500 nomes. Estamos desenvolvendo uma passiflora, estou dando um exemplo. Nossa, área de marketing, eles são muito inovadores, têm muitas ideias, isso é legal pra caramba. Eles mandam pra gente avaliar, porque também tem regras, né, para nome comerciais. Então, nós avaliamos, a gente tem que ver essa marca, se ela é uma marca registrada, então olhamos também o INPI, que aí é a parte de pesquisa e desenvolvimento, mas nós de regulatórios olhamos considerando as resoluções, então a RDC que é a 59, que fala de nome comercial, e a gente também faz essa avaliação. Então, é uma área muito dinâmica, mas também é uma área que tem que ser muito focada. Nós temos que ter muita atenção e tomar cuidado para que nenhuma informação, por exemplo, saia errado aqui. Ai, meu Deus, nossa, tem uma informação errada, e agora? Depende. Eu tenho que ver qual é o tamanho da criticidade dessa informação, se eu vou tomar uma ação de imediato, ou se eu posso, inclusive, considerando as resoluções da Anvisa, esperar um prazo, normalmente é 180 dias, que eles dão para a gente colocar uma rotulagem nova no mercado, com alguma correção, ou, por exemplo, eu alterei o farmacêutico. Isso não é uma informação que é crítica. Então, isso a gente tem um prazo de 180 dias para colocar o novo modelo de rotulagem no mercado. Lucas, não sei se te respondi, mas mais ou menos é assim, tá? Legal. Ô, Rê, quando a gente estava falando da parte de propaganda de rede social, o Ed perguntou aqui no chat como vocês fiscalizam esses tópicos na empresa. O Ed, é assim, nós fazemos reuniões quase que diárias, eu diria, mas tudo que é elaborado pela área de marketing, então imagina, nós acabamos de lançar um produto no mercado e nós fizemos diversas informações, como se fosse um documento que a gente faz junto com eles, nós analisamos e eles colocam isso na internet. Então, nós trabalhamos em conjunto, nós temos um sistema que a gente faz essas análises dentro desse sistema e todas as informações ficam lá. Então, tudo que sai eu diria para fora, vai para o representante legal ou é disponibilizado na internet, isso já está conferido e combinado, eu diria. Então, não tem a possibilidade de sair uma informação de uma área da Miralles e que a gente não tenha tido acesso. Tudo isso é compartilhado entre as áreas para que a gente tenha um produto de qualidade no mercado, que a gente não tenha nenhum problema, porque imagina o seguinte, se a gente colocar alguma informação errada nas redes sociais, por exemplo, ou uma informação falsa, nós vamos responder juridicamente por isso. Eu posso receber, inclusive, um auto de infração da Anvisa, e aí eu tenho que responder por que aquela informação foi colocada lá. Então, tudo é muito bem desenhado, a gente tem um fluxo, que a gente chama, dentro da empresa, e essas coisas, elas só são liberadas após a aprovação de várias áreas, que é assuntos regulatórios, área médica, marketing, e para algumas coisas, a área de pesquisa e desenvolvimento também avalia. Respondi? Legal. Dito que sim, Rê. Tá bom. E, gente, engraçado, eu também gosto de fazer pergunta, porque mesmo a gente estando juntas... À vontade, Maria, pergunta. Mas eu acho que é legal também para eles saberem, né? Conta pra gente aí, pro pessoal, você sempre quis fazer farmácia, né? Sempre quis seguir essa área. E a parte de assuntos regulatórios, quando você entrou, né? Você já sabia o que fazia, né? Conta um pouquinho disso. Gente, não. Eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Ai, gente, como é difícil quando a gente tem 17 anos. Então, quando eu comecei a prestar vestibular, eu já sabia que eu gostava um pouco dessa área jurídica. Então, eu prestei direito, passei, e eu prestei farmácia, porque, acreditem, a minha irmã estava fazendo farmácia, e ela falou, nossa, mas é muito legal fazer farmácia e não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou prestar farmácia. Gente, foi assim, naquela época não tinha esses negócios chiques de hoje em dia. Como que a gente fala que faz
para você ver quais são as suas aptidões, tem um... A gente faz um teste vocacional. Isso, na minha época, não sei do Zanata, na época do... Não, era... Na minha época não tinha isso. E aí, eu passei em Direito e passei em Farmácia. E aí? Aí, acreditem, mas foi a minha irmã que falou assim, vamos fazer farmácia, gente, daí ficam as duas farmacêuticas, e fiz. Mas foi, gente, não sei a opinião de vocês, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu amo a minha profissão. Quando eu terminei a faculdade, né, que também é bem difícil, eu não sabia o que eu ia fazer, porque farmacêutico, meu Deus, nós podemos fazer muitas coisas, isso é bom pra caramba. Olha, farmacêutico só fica sem emprego se quiser, na minha opinião, porque a gente pode fazer N coisas, né? E aí, eu fui fazer estágio na EMS, acreditem, em São Bernardo do Campo, na área de controle de qualidade. E aí eu sofri um pouco, porque eu sou muito falante, então eu gosto dessa proximidade com pessoas, mesmo sendo de assuntos regulatórios, que esse nem sempre é o perfil, né, do profissional de regulatório, mas isso está mudando, com certeza. E eu fiz estágio no controle, saí. Eu passei num concurso público no interior de São Paulo para trabalhar num posto de saúde. Não, obrigada, também não aguentei, era muita rotina, não tinha desafio, isso me deixava um pouco desmotivada. E aí, não por acaso, e essa história é um pouco longa, então eu vou enxugar essa história, eu vi que abriu vaga nessa tal de Anvisa, que no início, antigamente era Vigilância Sanitária e que depois virou Anvisa. Então, quando a Anvisa foi criada, que foi em 99, eles abriram vagas temporárias. Então, eu era contratada via Unesco para trabalhar na Anvisa, não precisava fazer concurso. E eu, por acaso, por N coisas da vida, eu fiquei sabendo disso. Eu fui fazer eu morava, gente, em Fernando Prestes, que é perto de Catanduva, perto de Araraquara, perto de Rio Preto, não sei se vocês conhecem, uma cidade enorme. Eu sou de Fernando Prestes, eu morava em Fernando Prestes, e aí eu falei para os meus pais, eu vou lá para Brasília fazer isso aí. Meu papai falou, meu Deus do céu, eu era concursada. Minha mãe falou, vai sim, se não der certo você volta, porque eu podia fechar lá o concurso por 1 ano sem perder o trabalho. Né? Então, eu fui, nunca mais voltei e nunca mais saí da área regulatória. Então, para mim, eu adoro isso e deu certo, eu não sei porquê, mas as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei um pouco, né? Eu enxuguei um pouco, porque faz muitos anos que eu sou formada, mas até visitação médica eu também fiz no início da minha carreira, e era uma coisa que eu gostava muito. Então, é isso, e acabei caindo nessa área que estou, minha gente, há bastante tempo. E na Miralles? Na Miralles é espetacular. Eu amo trabalhar na Miralles porque é uma empresa que está crescendo, meu Deus, exponencialmente. E esse crescimento, estamos crescendo junto, então isso é muito legal. E nós temos acionistas que são meninos, que é maravilhoso, são inovadores, são educados. É gostoso trabalhar quando você se sente bem, quando você é bem tratado. E na Miralles eu posso dizer isso, que é exatamente assim, é muito bom. Legal. É isso, gente. Mariana levantou a mão. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Rê. Dia. Eu faço estágio também na área de regulatórios, né? Eu faço na Santa Cruz, na distribuidora. E a gente trabalha bastante com a qualificação de clientes, também com a qualificação de fornecedores, né? Inclusive a gente tem a Miralles como um dos nossos fornecedores. E eu queria saber se você sentiu bastante diferença, mesmo dentro da área regulatória, em trabalhar nesses diferentes campos. Então, você falou que você trabalhou na Anvisa. Eu, por exemplo, dentro da distribuidora, como eu falei, a gente trabalha bastante com a qualificação de cliente e de fornecedor. Só que eu vi também que você falou que dentro da indústria você também trabalhou bastante com a parte de embalagem e de marketing. Então, eu queria saber se você viu bastante diferença, mesmo estando dentro da área regulatória, mas em diferentes campos disso. Não sei se deu para entender. Entendi. Acho que você quer dizer o seguinte.
Sim, eu sinto muito, bastante, é diferente, que nem o seu trabalho de assuntos regulatórios na distribuidora é muito, muito diferente do que fazemos na indústria farmacêutica. Só que isso é bom, porque você vai trazer um conhecimento e vai agregar esse conhecimento quando você começar a trabalhar. Então, quando a gente pensa em qualificação de fornecedor, isso dentro da indústria farmacêutica é dentro da área de garantia de qualidade, não é dentro da área de assuntos regulatórios. Mas acredito eu que você, como assuntos regulatórios dentro dessa distribuidora, deve olhar algumas resoluções e já deve conhecer algumas resoluções mais relacionadas à distribuição de medicamentos. E aí, quando você vai para a indústria, você já tem esse perfil pesquisador, e o que você aprendeu, Mariana, na distribuidora, só vai te ajudar, isso só agrega. E para mim foi muito isso. Então, eu fui trazendo conhecimentos, e quando eu fui para a Anvisa, aí minha carreira deslanchou mesmo, porque na Anvisa eu aprendi o lado oposto do que eu faço agora. Na Anvisa eu recebia o que as indústrias me mandavam, e agora eu preparo para mandar para a Anvisa. Então, isso me ajudou para caramba. Então, a resposta para você é sim. Quanto mais coisas vocês puderem trabalhar, se aprofundar e conhecer, claro, né, gente? Sempre pensando no que vocês mais gostam de fazer. Eu, por exemplo, eu não ficaria no controle de qualidade dentro do laboratório, isso não é para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte institucional, tanto que eu vou para Brasília, faço reuniões, faço encontros, discuto as coisas, esse é o meu perfil. Então, olhem para dentro de vocês e imaginem e pensem o que mais vocês gostam e que te façam felizes. E é nisso que vocês vão garimpando. Claro que o primeiro emprego nunca vai ser, e eu, de verdade, eu não sei se sempre o primeiro é o que dá certo. O meu não foi. Tanto que eu tomei a decisão de mudar. Eu falei, eu não quero ficar aqui concursada no posto de saúde minha vida inteira. Eu quero desafios. Eu fui atrás. Então, é assim, tá bom? Isso aí. Posso falar um pouquinho? Pode. Se não, nessa Nata, eu não deixo você falar, né? Só não falo a idade também. Não fala a idade. Minha família é de São José do Rio Preto, eu sou de São José do Rio Preto, me formei em Ribeirão Preto, né? Farmácia industrial. E também estava muito perdido logo que me formei, né? Um pouco antes de entrar na faculdade, aliás, assim, o que eu iria fazer, né? Então, meu pai tinha uma pequena empresa, né? Com muita dificuldade, tive até dificuldade para pagar a faculdade, para me manter lá em Ribeirão Preto, mas eu comecei, antes de fazer farmácia, fazer administração. Fiquei 3 meses, não estava me sentindo feliz, né? E aí entrei em farmácia com o desejo, com o sonho de ter uma farmácia de manipulação, naquela época ainda, né? Já pensando em ter uma farmácia de manipulação. Então, eu fiz um estágio curricular na USP, extracurricular, logo que me formei, né? Mas não era o estágio curricular. Fiz na farmácia de manipulação da USP, né? Eu tinha muita aptidão pela parte de farmacotécnica, né? Então eu ficava curioso em como montava a máquina, como desmontar, como que era o princípio de funcionamento, como que era o comprimido, como que era a cápsula, enfim. Então eu tinha era uma matéria que me chamava muita atenção. E aí eu entrei com esse desejo aí eu fiz um estágio no Rio de Janeiro, curricular, na Merck, no controle de qualidade. Foi onde eu falei, não é isso que eu quero, não é controle de qualidade, eu quero ou migrar para produção ou área de desenvolvimento, mão na massa mesmo, né? Para eu pegar a experiência e com 2, 3 anos, juntar uma graninha e montar minha farmácia de manipulação. Foi aí onde eu ingressei numa indústria farmacêutica em São Paulo, onde na época tinha o farmacêutico que assinava, né? E então eu vou fazer 30 anos de indústria farmacêutica agora em fevereiro do ano que vem. E desses 30 anos aí, praticamente 7 anos em áreas produtivas e o restante em área de desenvolvimento, né? Então eu entrei na produção, entrei para fazer o roteiro de fabricação, que era a receita do bolo, né? Então para você fazer um medicamento tem que ter uma ordem de produção, uma receita muito bem elaborada. E na época que eu ingressei nessa indústria, era uma indústria nacional,
tinha muita coisa que estava na cabeça do manipulador, não estava bem descrito, né? Então, por exemplo, se faltava aquele manipulador, aquela pessoa-chave ali para o processo, ninguém mais fazia o processo, né? Então eu entrei, né, conversando muito com os operadores na época, manipuladores, colocando tudo isso em receitas, né? E estruturei também, ajudei a estruturar o controle em processo, né? Que é o controle produtivo. Escrevi muito procedimento, conversava muito com o operador, com o manipulador, então acho que isso deu bagagem para eu conhecer, né, o desenvolvimento, como se desenvolve um produto, como se produz, né, com qualidade, enfim. E aí, desses 30 anos aí, eu fiquei praticamente 10 anos numa multinacional e o restante em indústrias nacionais, né. Hoje, para falar assim, você tem vontade de voltar para multinacional? Não, a multinacional ela tem suas vantagens, mas ela é muito engessada em algumas decisões, né? Então, igual a Regina falou aí, nós estamos numa empresa jovem, onde a tomada de decisão é muito rápida, né? Quando se tem uma viabilidade de um projeto, é muito rápido, né? Mesmo que tenha um aumento de headcount ou tenham-se um investimento. Então, assim, e eu estou praticamente 4 anos na Mirales, vou fazer agora, daqui 15 dias, 4 anos que eu estou na Mirales aí apostando, né? Então, trabalhei aí na Altana, que antes era a BIC, né? Depois na Icomed, hoje é Takeda. Trabalhei na MS também, trabalhei 10 anos nessa multinacional, na MS trabalhei 8 anos e estou na Mirales há 4 anos aí, na área de desenvolvimento de produtos. Então, acabei entrando, não quis montar a farmácia de manipulação, me apaixonei pela indústria, né? Hoje gosto muito do que faço. Hoje, na área de desenvolvimento de novos produtos na Mirales, a gente está com 57 pessoas, tá? Então, eu tenho lá o departamento de farmacotécnica, que é de desenvolvimento de produtos, e o desenvolvimento analítico sob minha responsabilidade. Hoje a gente tem lá uma divisão dentro do desenvolvimento, então eu tenho uma célula de novos medicamentos, né? Que segue aí toda uma regulamentação para medicamento específico, medicamento similar, medicamento inovador, etc. Tem uma célula para alimentos, né, que a gente chama de nutracêuticos ou suplementos, e tem uma célula de melhorias dentro do desenvolvimento, que é uma célula de pós-registro e de melhorias também de processos, né? Então, qualquer regulamentação, qualquer mudança que eu for fazer em produto já comercializado, por exemplo, vou incluir um novo fornecedor. Então, vai para essa célula de pós-registro. Vou desenvolver uma nova matéria-prima, vou mudar a tecnologia de fabricação. Então, tudo isso tem que estar regulamentado, tem que passar por pós-registro. E no analítico também a gente tem essa divisão de novos e pós-registro. Então, quais são as etapas de desenvolvimento de um produto, né? Então, vamos primeiro pensar na concepção. Então, a área de novos negócios normalmente vem com a ideia, né? Essa ideia a gente chama de pré-projeto. A gente tem um comitê de inovação mensal na empresa, né? Na Mirales. Então, a área de novos negócios pode vir uma ideia do acionista, pode vir uma ideia da Regina, pode vir uma ideia do P&D, mas normalmente vem de novos negócios, né? E a gente interage nesse primeiro momento, eu, a Regina, aí da parte regulatória e técnica de desenvolvimento. Então, eles vêm com esse pré-projeto, a gente vê se tem a tecnologia, esse pré-projeto é apresentado no comitê, uma vez aprovado, ele vai para estudo de viabilidade. O que é isso? Então, é um estudo onde várias áreas avaliam, né, tem um tempo para preencher essa viabilidade e avalia, por exemplo, o que o farmacotécnico faz? A fórmula teórica, quanto vai gastar de insumos para lotes pilotos, insumos analíticos, a Regina vê a parte lá de Anvisa, regulatória, a área de qualidade, produção vê os gastos também necessários para aquele projeto, a controladoria faz uma viabilidade, analisa-se o mercado, tem uma área de inteligência de mercado que avalia qual o potencial de penetração daquele produto lá no mercado, qual que é o montante do mercado no Brasil, quanto nós vamos atingir daquele novo produto, né? O que nós podemos se beneficiar lançando um novo produto. E nesse projeto também tem-se um tempo estimado de desenvolvimento. Uma vez aprovado, ele entra na etapa de execução. Entrando na etapa de execução, a área de PMO, que é a área de projetos da Mirales, junto com a área de novos negócios, faz um kick-off com todas as áreas ali que participaram daquele preenchimento que a gente chama de FAV, né, Formulário de Avaliação de Viabilidade. E aí, realmente, ali a gente faz um cronograma, estabelece um cronograma e o que a gente chama de canvas, né,
Então, o que é o Canvas? É todo o histórico do projeto. O objetivo, qual o tempo que vai levar, o custo. Isso é assinado pelas áreas e pela alta gestão. E aí a gente faz o cronograma via Project, né? E aí o PMO, a gente tem reuniões semanais, né, para acompanhamento desses projetos, para ver a aderência desses projetos. E dentro da área de desenvolvimento, quais são as etapas principais, né, de um desenvolvimento de novo produto? Vamos falar de medicamentos, que é um processo um pouco mais extenso. Um medicamento, aí tanto faz, genérico, específico, similar, uma inovação incremental, um medicamento inovador, segue mais ou menos os mesmos macroprocessos. Então, primeiro, a gente faz uma avaliação do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o princípio ativo. Então, para isso, né, a gente tem que buscar fornecedores qualificados e certificados, né, qualificados que tenha GMP, né, boas práticas de fabricação, que tenha certificado de GMP, e a gente tem um documento que chama DMF, que é o Drug Master File, né, então a gente tem que estar embasado nessa documentação, no caso de medicamento, né. Então a gente faz a primeira lá prospecção de qualidade e custo, é óbvio. Aí a garantia depois entra no circuito também para fazer a qualificação documental desse fornecedor e depois a qualificação em loco, no caso de ingrediente farmacêutico ativo. De recipientes não é necessário. A não ser que seja um recipiente novo na empresa, aí sim a garantia entra para fazer a qualificação. Uma vez prospectando, desenvolvendo o IFA e os recipientes, o farmacotécnico inicia os testes de bancada, né? Então a gente tem um laboratório lá, a gente está construindo um laboratório novo, né? A primeira etapa vai entregar agora em fevereiro do ano que vem. São 2.000 metros de área, né? Que nós vamos ter lá no P&D. Né, a Regina também, lá vai estar o regulatório, o P&D, então nós vamos ter 2 andares, né, onde um vai estar o farmacotécnico e no andar superior vai estar toda a administração e o analítico na segunda fase, que vai entregar em 23. Então a gente faz os testes de bancada com equipamentos de menor escala, mas que representam os equipamentos de produção. Então, por exemplo, na produção eu tenho uma compressora rotativa, no P&D eu tenho uma compressora rotativa pequena com o mesmo desenho princípio. Eu tenho um reator lá de 2.000 litros na produção, eu tenho um reator de 20 litros lá no farmacotécnico, e assim por diante. Então, a gente faz todo os testes de bancada, desenvolve a fórmula. Uma vez fechando a fórmula, em paralelo também é feito o desenvolvimento da metodologia analítica, né, pelo analítico. Uma vez fechando a fórmula, a gente faz os lotes pilotos, no caso de medicamento, na produção. Aí não podem fazer no bancada. Então, a gente tem que fazer os lotes pilotos, que vai para estudo de estabilidade na produção. Por quê? Tem uma regulamentação da Anvisa, que é a RDC 301, e outras RDCs, né? Que você tem que desenvolver nos equipamentos que você pretende produzir o produto, né? Porque antigamente tinha muito problema de scale-up, né? De transferência, dava certo na bancada, mas não dava certo na produção, já iniciava o lançamento e desenvolvimento com uma mudança, né? Isso não pode. Isso é compliance, né? É não ter compliance, né? Você já inicia com uma mudança, né? Então, a gente faz os pilotos na produção. Então, por exemplo, se eu vou fazer um lote de 200 quilos, se eu pretendo, se o meu forecast lá para o lançamento é para um lote de 200 quilos, então eu tenho que fazer 3 lotes, a gente faz 4 lotes. A gente faz um de performance ou de engenharia, que a gente chama, que é um lote para desafiar, para ver parâmetro de processo, esse lote vai para o lixo. E depois a gente faz 3 lotes, 3 lotes pilotos, no caso de medicamento, que a gente faz a validação de processo. Então a gente faz a validação desses 3 lotes, inicia a estabilidade. Como que é a estabilidade do medicamento? Né? Toda vez que você olha a caixinha lá, você vê 24 meses de validade. Como que é determinado esse prazo de validade? Então a gente faz os 3 lotes e a gente coloca em câmaras de estabilidade, né? Faz a análise inicial, que a gente chama de T0, dos 3 lotes, e coloca em câmaras a 30 e a 40 graus, que representa a zona 4B, que é a zona tropical, que é onde está o Brasil, né? O Brasil e alguns países tropicais aí. Então, o que é a zona 4B? Então, eu tenho que fazer estabilidade em 30 graus com 75% de umidade relativa e 40 graus com 75% de umidade relativa. A gente chama de longa duração, que é a 30, né? Normalmente você olha na caixinha lá de 15 a 30. E você faz a acelerada, que é 40.
E aí a gente deixa T0, T3 e T6 para acelerada. No T6, né, em 6 meses, a 40 graus, o meu produto se mantendo estável. Aí analiso o teor, impureza, pH, densidade, sei lá, se for o comprimido é umidade, friabilidade, espessura, desintegração, dissolução, impurezas e assim por diante. Então, uma vez se mantendo estável em 6 meses, a gente entrega toda a documentação para a Regina. A Regina, com a equipe dela, monta o dossiê, né? Na verdade, ela vai fazendo isso durante o desenvolvimento, né? Então, a gente chama de blocos, né, Rê? Então, assim, a gente vai entregando a documentação em blocos. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um protocolo em maio desse ano de um produto que é um medicamento similar, que geraram 5.400 páginas que foram para a Anvisa, né? Isso é tudo digitalizado pela área dela e vai para você ver a robustez. Então tem lá certificado do fornecedor de matéria-prima, todas as matérias-primas, todas as especificações, roteiros de fabricação dos 3 lotes, resultados análise dos 3 lotes em T0, T3, T6, e isso vai para a Anvisa. E aí tem alguns produtos ainda, né? Então vamos ver. Então já estamos 3 etapas. Olha a foto, tá vendo? Meu Deus. Então é isso aí. A gente desenvolveu o IFA, desenvolveu a fórmula, finalizou a estabilidade e protocolo. Além disso, tem alguns produtos, no caso de medicamentos, principalmente, que tem estudo de Equifar e Bio, né? Então, é um estudo de equivalência que a gente faz em centro reblado, a gente faz num centro fora da empresa. Então, tem que ser um centro reblado pela Anvisa, onde, por exemplo, se eu vou trabalhar com um produto similar a um que já existe no mercado, eu tenho que provar a equivalência farmacêutica, os testes in vitro e muitas vezes até fazer estudo de bio, né? Então, tem vários projetos aí que a gente está trabalhando que está fazendo estudo de bio. São as benditas regras, né, Zanata? Exatamente. Hoje eu estou com basicamente 50 projetos na área, né, com essas 57 pessoas, entre pós-registro, medicamentos e alimentos. Hoje a gente tem protocolado aí uma média, né, lançado, né, uma média aí de alimentos, aí quase 10 produtos por ano, né? Sim, bastante. Então, assim, a gente está crescendo bastante. A Mirales está uma empresa que está em... Hoje nós somos a 43ª, né, maior empresa. Nós tivemos um crescimento de 45% de 2019 para 2020, e 2020 para 2021 a gente está em mais de 50% de crescimento, enquanto a maioria das empresas cresce 3%, 8%, 10% aí. Então a gente está num crescimento bem agressivo aí, né? Então acho que estamos num momento bom aí na Mirales. E é isso que eu posso falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, falando um pouco, né? Eu acho que é difícil hoje, né? Por exemplo, o que eu falo? Eu tive uma equipe muito boa de estagiários da Unesp, né? Foram na multinacional que eu trabalhei na Altana, foi em 2003. Então entrou esse grupo, né? De estagiário em diversas áreas da empresa, garantia da qualidade, controle da qualidade, desenvolvimento farmacotécnico, produção, projetos, engenharia. E esse grupo me chamou muita atenção, porque era um pessoal com potencial muito grande. E o que me chamava atenção nesse grupo, né? A capacitação deles, eu acho que vocês vêm muito bem preparados, né? Vocês vêm muito bem, e a união que esse grupo tinha. E eles eram muito unidos, né? Eles eram muito unidos, tanto no trabalho quanto fora do trabalho também, né? Eu lembro que eu era solteiro e eu saía, eles faziam as festinhas, os jantares na casa de um, na república de um, então eu vi esse grupo muito unido. Desse grupo, eu tive 3 estagiários que hoje são gestores em grandes empresas, né? Eu tive um estagiário, que na época eu fiquei 2 anos em produção, né, nessa época. Eu tive um estagiário que ele fazia cronoanálise, né, ele foi um estagiário da área de produção, eu era responsável pela manipulação e embalagem, tinha mais ou menos 150 pessoas abaixo de mim, e ele fez um trabalho de produtividade, aí ele virou analista de produtividade, depois líder de produção, depois supervisor, depois ele foi para Medley, depois para MS, hoje ele está como gestor, gerente, né, de produção, hoje ele está na CIMED. Tive um também que foi de desenvolvimento,
né, da área de desenvolvimento, e eu lembro que ele estava trabalhando num projeto e ele ficou muito frustrado porque ele cometeu um erro lá no desenvolvimento que gerou mais ou menos uns 4 meses de atraso, e ele se frustrou muito, né? Eu me deparei com ele, fiquei sabendo que ele estava muito chateado, e aí eu chamei ele para conversar, né? Então acho que e eu falei para ele, eu falei, olha, eu via que ele era muito disciplinado, tinha uma entrega muito alta, né? E eu falei para ele, isso faz parte do teu trabalho. Eu falei assim, só erra quem faz, e é claro, tem que procurar tentar errar cada vez menos, mas aprender com os erros, né? E eu lembro que ele chorou muito. Hoje ele é um gestor de produção, ele foi para a área de produção, ele é gerente de produção numa empresa de saúde animal aqui em Paulínia. Então, são coisas assim que eu, por exemplo, quando eu entrei na indústria, né, eu acho que você tem que ter humildade, né? Hoje você tem que também ter um discernimento. Se você quer carreira Y, Z, se você quer ser um especialista também, que é importante para a empresa, ele tem um grau de importância tão grande quanto um coordenador, um gerente, o especialista, né? Então, eu quero me especializar em determinada função. Ou se você quer um cargo de gestão, né? Então, eu sempre eu sempre me identifiquei com cargo de gestão, formar equipes, desenvolver equipes, né? Então, eu cito 3 pessoas que hoje são gerentes aí em empresas diferentes, né? Que passaram por mim como estagiário, mas que eu dei muito apoio. E também sempre me espelhei nos meus superiores, né? Sempre você tira alguma coisa boa do seu chefe, por mais defeito que ele tenha, alguma coisa boa você vai tirar. E o que eu percebo nessas 3 pessoas que passaram por mim lá, que hoje são gestores, né, que estão muito bem profissionalmente, e para a gente, assim, acho que eu, a Regina, o que mais vale é o legado que você deixa, né? Não é o legado que você deixa, as pessoas que você contribuiu na formação. Então, o que eu percebi nessas 3 pessoas que passaram por mim, sempre eles com muita humildade, muita disciplina, sempre buscando aprimorar, né? Vocês têm também que se preparar, né? Claro, você vai numa reunião, procure se preparar. Você vai fazer um procedimento, elaborar, procure fazer o melhor, assim como vocês fazem um trabalho ali no dia a dia, né? Então, tudo isso vai contar ponto na carreira de vocês, independente do que vocês fizerem, né? E comecem pensando em fazer melhor, porque tudo que vai vir após isso vai ser consequência do trabalho de vocês. E procure também não pular etapas, né? Então, as pessoas que às vezes crescem muito rapidamente, como que querem um cargo de gestão, que querem se tornar um gerente, um diretor, às vezes ela pula etapas e isso pode ser frustrante lá na frente. Então, também é uma dica que eu dou para vocês, né? Eu acho que procurem fazer o melhor dentro do que vocês fizerem e se sintam felizes, né? E eu acho que o mais importante é isso, é fazer com amor, se dedicar, né? E dentro da indústria, eu até separei aqui para vocês, eu gostaria de... Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat. Dentro da indústria farmacêutica tem muitas possibilidades, então deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Por exemplo, aqui dentro da Miralles, ó, eu posso ir para a área comercial, vocês estão vendo aí, eu posso ir para a área de efetividade e produtividade, eu posso ir para a inteligência de mercado, vocês podem ter campo de atuação no marketing, em vendas, em contabilidade, em financeiro, em desenvolvimento de produtos, acho que nem está todos aqui, assuntos regulatórios, engenharia, bom, enfim, eu nem sei se estão todos aqui, tá? Mas eu acho que não copiou tudo, mas produção. Então, assim, tem uma infinidade de oportunidades dentro da indústria farmacêutica. Acho que faltou coisa aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? E é isso, se tiver alguma dúvida. Deixa eu só aproveitar essa deixa do Zanata, que ele comentou sobre todas essas áreas, e dar também uma dica para vocês. Uma área farmacêutica que parece nova, não é tanto, mas que está na moda, é farmacoeconomia. Deem uma olhada nisso para quem gosta dessa área de farmacoeconomia. Para vocês terem uma ideia, nós da área de assuntos regulatórios fazemos farmacoeconomia também, porque nós elaboramos os preços dos medicamentos junto com a controladoria, os preços que serão
colocados no mercado. Então, pessoal, isso é legal. É uma coisa que tem vagas, fiquem de olho, está aparecendo muitas vagas com relação à farmacoeconomia, porque é o que o Zanata falou. Quando eu penso em desenvolvimento, todo aquele fluxo de desenvolvimento, a empresa ela tem que estar muito segura quanto que isso vai custar para a empresa, quanto que eu vou vender o medicamento, qual vai ser o preço desse medicamento no mercado, para também entender quanto que vamos ganhar. Afinal, somos uma indústria farmacêutica, né? Além de colocar medicamentos no mercado para a população, nós também temos que ter lucro, é o trabalho, né, da indústria e da empresa, e de todas as empresas do país, seja ela qual for. Então, essa questão de farmacoeconomia é muito legal, viu? Fiquem atentos com relação a isso. E outra dica que eu dou para vocês, desculpa, eu acho que é assim, procurem equilibrar a vida profissional com vida pessoal, né? Eu sempre tive a minha família, aí quando a gente fala em família, pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe, um amigo, o tio, a tia, sempre são, quando você está bem nos dois campos, uma coisa sustenta a outra, né? Eu morei 10 anos em São Paulo, onde eu ia todos os fins de semana para São José do Rio Preto, quase 450 quilômetros. Então, assim, eu levava trabalho para casa, no começo levei muito trabalho para casa. Assim como vocês fazem trabalho de faculdade de madrugada, eu tomei muito pó de Guaraná, muita coisa na época. Coca-Cola com café. Então, assim, hoje eu procuro assim, hoje eu consigo administrar meu tempo para que o fim de semana eu curta a minha família, eu tenha qualidade de vida, porque isso é o que vai trazer um equilíbrio na vida de vocês, né? Então, acho que isso é legal. Assim, quando você desequilibra esses dois lados, você se dedica muito ao lado profissional e quer crescer muito rápido, está com aquela ambição, eu acho que as coisas têm que acontecer no seu tempo, né? Então, uma dica que eu dou para vocês se sentirem bem, tanto do lado profissional quanto pessoal, uma coisa vai sustentar a outra, tá? Legal. E aí, só fechando aqui uma coisinha com vocês. Nós, lá da área de assuntos regulatórios, faz acho que uns 30, 40 dias, não sei bem, nós fizemos um vídeo muito simples, objetivo, e acreditem, foi a equipe de assuntos regulatórios que fez, nós não contratamos ninguém, nós fizemos a editoração, nós fizemos todo o texto do vídeo, tudo. E a Maria colocou para vocês o link aí, o vídeo está no LinkedIn, ele é autoexplicativo, ele fala sobre a área de assuntos regulatórios. E lá eu comento que a gente também faz a questão de preço, que eu tinha até esquecido de falar para vocês no início. Tá vendo? Tem muita coisa para vocês fazerem, minha gente. Eu acho que o Zanata caiu. Caiu. Tem uma pergunta, né? Ele deve estar, eu vou mandar mensagem para ele aqui no que ele saiu no WhatsApp, não sei, acho que ele deve ter dado algum problema lá. Então, ele está pedindo solicitação, mas lá, eu tô permitindo, só que ele não está entrando. Aí, voltou. Você está no mudo. Caiu aqui, não sei o que aconteceu. Eu também caí, voltei agora há pouco, não sei o que houve. Eu também. Tudo bem. Natália, você tem uma pergunta? Pode perguntar aí para o Zanata. Bom dia a todos. A minha Bom pergunta dia. é que eu tenho vontade de fazer estágio na área de pesquisa e desenvolvimento e eu queria saber o que o Zanata acha que seriam assim, os pré-requisitos para alguém que quer fazer o estágio em P&D. Eu acho que a pessoa de P&D ela tem que ter primeiro vontade. Eu acho que isso já é 50%. Ela tem que ter um pouco do perfil mais analítico, né? Vocês já cozinharam? Quem cozinha aí? Quando você faz procurar sempre pôr ali. Muitas vezes eu pego a receita da internet, eu cozinho também, né? Eu faço aqui meus pratos e tal. Então, assim, da primeira vez nem sempre fica bom, né? Mas da segunda a gente sempre procura melhorar. Então, assim, eu falo, tem que ter um perfil analítico, né? Então, pré-requisito, a pessoa ser organizada, detalhista ali, né? Pesquisar um pouco antes de sair fazendo, né? Eu acho que tem que ter um pouco esse perfil, né? Gostar de mão na massa ali, porque é ali que você vai aprender, né? É ali que você vai se desenvolver, né?
e estudar um pouco, mas a gente tem as dicas lá dentro eu efetivei 2 estagiários agora, com menos de 1 ano, né, na Mirales, que estão indo muito bem, né? A gente está tendo uma performance muito boa, eles estão como analista júnior. Então, assim, o que a gente procurou fazer lá, né? Então, aqui, qual é o perfil? É, eles tinham um pouco esse perfil de já vir com a parte de organização, planejamento, né? De treinamento. Por exemplo, a Luíse, né? Que eu acabei de efetivamos faz 2, 3 meses. Eu passei para ela uma atividade que era fazer um fluxo de alergênicos, né? Ficou excelente, ela fez, deu treinamento. Então, assim, vim com esse perfil assim de não ficar esperando as coisas acontecerem, mas e vocês têm como buscar isso, vocês sabem como buscar muito melhor que eu, que sou de uma, né, de uma geração assim. Eu peço para o meu filho certas coisas de 12 anos e ele traz informações assim que às vezes eu levaria mais tempo, né? Então, nunca fique como um protagonista um telespectador, seja protagonista da situação. Então, ela buscou, ela fez um fluxo, ela descreveu o procedimento. É claro, quando a gente faz, quando a pessoa ingressa na Mirales, a gente passa por todo uma integração ali, né? Dá uma olhada nos procedimentos, fica um período na produção, um período lá fazendo lote de bancada, acompanhando um analista sênior, um analista pleno, enfim. Então, mas assim, eu acho que tem que ter esse perfil, vontade, acima de tudo, aquele brilho nos olhos, né? Por exemplo, eu já tive estagiário na MS, né? Que a pessoa, ela queria marketing, e ela sofreu muito. Ela entrou para a área de farmacotécnica, mas tudo que ela fazia, ela não conseguia se desenvolver. Por quê? Ela tinha um perfil de marketing, né? E, no entanto, ela foi depois para a área de marketing, com treinamento, e ela se deu super bem lá. Então, ela estava no lugar errado. Se a pessoa for muito assim, piloto de escrivaninha, vamos dizer assim, aí vocês vão me entender melhor, de querer ficar só atrás de um computador, não vai para a área de desenvolvimento. Talvez não que não tenha espaço na área de desenvolvimento, né? Porque talvez para fazer pesquisa bibliográfica, para buscar informações é importante, né? Mas se a pessoa quiser ser mão na massa, desenvolver produtos, tem que ter esse perfil mais de mão na massa mesmo, né? E sempre todos os detalhes no desenvolvimento faz a diferença. Qualquer errinho lá que você fizer, ela pode ter uma diferença. Por isso tem uma interface muito grande com o analítico. Não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que é mais esse perfil aí de mesclar um pouquinho do lado científico com o analítico, né? E com mão na massa aí, né? Essa aptidão por. Eu tive um chefe que ele falava assim: olha, quando você entrevistar um farmacotécnico, pergunta se ele cozinha. Se ele gosta de cozinhar, se ele tem aptidão para coisas, ele pode ser um bom farmacotécnico. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, o que tem uma coisa a ver com. Mas você sabe que de fato tem, né? Então, eu acho que é isso. É muito do que vocês querem, né? Mas eu acho que tem que ser esse perfil analítico e se atentar muito aos detalhes, pesquisar bastante antes de sair desenvolvendo um produto. O planejamento, a gente passou por um treinamento agora de mais de 30 horas em DOE, né, Design de Experimentos e Quality by Design, que é o planejamento do desenvolvimento. Então, a gente fez um treinamento bem pesado, todos da minha equipe, porque ao invés de você sair fazendo um lote de bancada, essa pesquisa, esse Quality by Design, esse desenvolvimento, esse planejamento do experimento, né? Às vezes você perde 1 ou 2 meses lá, é muito mais importante do que você já sair fazendo para evitar os erros no desenvolvimento, tá? Então, o perfil de uma pessoa, né, que se planeja, que pesquisa, que busca, e essa busca tem muita coisa na internet, né? Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver um medicamento, a gente sempre busca trazer uma inovação. O que eu pego? Eu pego amostras do mercado, eu vejo que produtos similares tem no mercado, que produtos similares tem fora do Brasil, que não tem no Brasil, né? E a gente começa a cruzar as informações. Qual que é o líder de mercado, né? Que produtos são líderes de mercado?
que formulações teóricas eu poderia, então a gente põe tudo isso em planilha, né? Então a gente procura já partir para uma formulação e com um pequeno diferencial, né? Não simplesmente fazer cópia, porque senão seríamos todos empresas de genéricos, né? Não, nada contra empresas de genéricos, tá? Mas tem empresas de genéricos que também fazem inovação, tem inovação. Mas assim, a gente sempre busca na Miralles um diferencial dos nossos produtos, tá? E ser criativo, né? Ser criativo, inovador, né? Esse perfil de inovação está cada vez mais ganhando espaço, né? Ser inovador. Por exemplo, a gente acabou de sair a liberação da melatonina essa semana. Tem empresas que já estão trazendo produtos, né? Então, por exemplo, tem empresas que já estão trazendo comprimido orodispersível, gotas com sabor maracujá, porque tem tudo a ver com o produto, enfim. Então, assim, tem que ter esse perfil criativo, inovador, para o desenvolvimento faz toda a diferença, tá? Zanata, agora que você, quando a Natália que te fez a pergunta, colocou aqui que você conseguiu explicar para ela, e ela colocou ainda bem que eu cozinho, então. Que bom. Já tem, ó, já tá 50%. Legal, Nath. Vamos lá, no que vem, espero te ver ali. Bacana. Gente, perguntas, né? Fiquem à vontade aí, se tiverem mais alguma pergunta. Conseguiram entender um pouquinho aí das atuações de um farmacêutico? São muitas atuações, um pouquinho da carreira de cada um, da Regina e do Zanata. Se já estão felizes, está ótimo, Márcio. Nós já falamos um monte de coisa. Jogamos informações aqui pro pessoal. Muitas. Mas, legal, então, gente. Eu acho que assim, a gente tá, né? Coloquei sempre um tempinho a mais para a gente poder ter esse tempo aí, né? Para a gente se preparar para, né, dúvidas de vocês. Depois eu quero tirar uma fotinho, um print da tela, então quem quiser ligar a câmera para a gente também postar internamente na nossa intranet, né? Divulgar também no LinkedIn. Então, se vocês quiserem depois abrir a câmera de vocês, eu tiro um print aqui da tela. Mas se não tiver nenhuma dúvida, eu acho que é isso. Rodrigo e Lucas ficaram felizes? Foi muito bom, gente. Nós conversamos no início, a gente até foi caminhar antes dessa conversa. Confesso que eu me senti um pouco idoso, né? Eu falei, gente, eu sou idosa, então eu já fui caminhar. O Lucas falou, também fui. Aí eu falei, então não é mais coisa de idoso. Não. Muito bom. Legal. Então vamos, gente, tirar instável aqui. Minha internet está instável aqui. Não tem problema. Sem problema, Zanata. Estamos fechando. Finalizando. Vamos então tirar um printzinho aqui, quem quiser ligar a câmera. Olha quanta gente linda, todo mundo de fone de gamer, que eu vou Muito bom. Legal, olha, então vou tirar um print. Para nós será um prazer conhecer vocês. Quem sabe a gente se encontra em 2022, né, Maria? Com certeza. Na semana que vem, no próximo sábado, né, só para reforçar um pouquinho também, vou voltar com vocês para falar daí de estágio, tá, gente? Do programa de estágio, para quem consegue fazer, né? Quem está na época de fazer. Eu falo um pouquinho de como funciona daí na próxima semana para vocês, como a gente já tem nosso encontro marcado, tá? Então vamos lá, vou tirar um print, hein? 3, 2, 1 e X. Muito bom. Legal. Vocês são de Araraquara ou a maioria é de fora e moram em Araraquara? Como que... Vocês moram em Araraquara? Eu acho que a grande maioria, talvez, mora em São Paulo. São Paulo? É São Paulo? Mas tem muita gente também que é de Araraquara. Cidades legal. Do interior de São Paulo, assim, também. Então tá no meio do caminho. Aqui, especificamente, acho que é só, talvez, a Glória e o Ed, eu acho. Não sei. Que legal. Mas tá perto aqui, ó, Campinas. Tem um pessoal de Campinas também. Valinhos aqui. Muito bom. Uma delícia. Legal. Tomara que dê certo aí de vocês virem trabalhar com a gente aí, fazer parte desse crescimento e que a gente possa ensinar e aprender muito com vocês aí, né? Eu vi que a Vitória mora em Matão. Eu sou natural de Matão, viu, gente? Eu nasci em Matão, acreditem. Matão. Coisa boa. Terra boa. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Né? Obrigado, gente.
Em nome do Cacife, Obrigado. Qualquer coisa, sigam a gente no LinkedIn aí, né? Eu, a Regina, Uhum. o Zanata, só pesquisar ali, vocês vão achar a gente ali no LinkedIn. E qualquer dúvida podem chamar, entrar em contato. Que bom que vocês gostaram aqui, o pessoal do chat está agradecendo. Então, obrigada, gente. Obrigada, Rê, Zanata. Imagina, Obrigado, viu? gente. Muito Dá um bom. tchau, aí. né, Rodrigo? Bom fim de Queria, semana. a gente queria agradecer a iniciativa da Mirades também de estar aqui. Agradecer imensamente ao Zanata, a Regina, a Maria também por estar participando. Foi uma conversa muito boa. Legal. Então, muito obrigado pela disposição. E é isso, gente. Obrigado. O que vocês tiverem de mais dúvidas aí e tal, manda pra gente. A gente procura mandar pra Maria aí e suprir vocês aí para ficarem sem dúvidas aí e que isso é uma fase difícil, a gente sabe, né? Mas vocês estão vindo cada vez mais preparados, uma geração nova aí, e disso que a gente precisa no Brasil para melhorar esse país aqui, né? E boa sorte aí na carreira de vocês, na ingresso de vocês, o que vocês fizerem, o que vocês decidirem, sucesso aí para vocês, tá bom? Obrigadão, gente. Um beijo, bom final de semana. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando, para garantir o certificado, respondam o link do formulário e não se esqueçam de inscrever no Eventtree, gente. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Fala a palavra-chave, meu lindo, para ficar na gravação. A palavra-chave é indústria. Pronto, É verdade, agora pode parar o de chat não gravar. aparece.